Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Que bom! Estamos aqui mais um dia, mais um domingo, não é mesmo? Para a nossa escola bíblica dominical, ok? Muito bem! E hoje o nosso tema vai falar sobre preconceito. Vocês sabem o que significa preconceito? Sim ou não? Ó, a nossa história bíblica de hoje está em Lucas 19, do 1 ao 10. Nós vamos contar a história de Zaqueu. E Zaqueu foi um homem que passava por preconceito. Então vamos entender um pouquinho o que quer dizer preconceito, tá bom? Então olha só, dá para vocês verem aqui, ó, na tela do meu computador, eu coloquei duas pessoas que são deficientes. O Nick, ele é um pastor, né? Ele não tem os braços e nem as pernas. Durante a sua infância, ele passou por muito preconceito. As pessoas não acreditavam que ele pudesse vencer, que ele pudesse crescer, que ele fosse sobreviver, porque ele não tinha os braços e as pernas. E ele venceu tudo com o amor de Deus. E temos também este rapaz aqui, que é um anãozinho, eu não sei o nome dele. Eu sei que ele é de um programa de televisão, é um famoso que nós temos no Brasil. Também passou por muito preconceito e ainda passa. Onde quer que ele ande, as pessoas olham para ele assim, ó, de cima para baixo, de baixo para cima. Preconceito significa que você está julgando uma pessoa sem conhecê-la. Você está julgando mal, assim como as pessoas julgavam o Nick, né? Então o nosso tema é preconceito, nem pensar. Por que nem pensar? Porque não faz parte do povo de Deus ter preconceito, julgar o outro, tá bom? Então nós vamos orar para depois falar o nosso versículo. Vamos fechar os nossos olhos então? Vamos lá? Papai do céu, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine com esta lição de hoje, que possamos ser pessoas melhores na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso meio. Com a Tua força, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos faça pessoas segundo o Teu coração, que não sejamos preconceituosas e que esta lição possa nos ensinar. Nós te agradecemos pela nossa família, por mais uma semana de bênçãos, uma semana de cuidado, de proteção sobre as nossas vidas. Muito obrigada por tudo, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Quem é esse homem que passou por todo esse preconceito, não é mesmo? Este homem foi Zaqueu. Zaqueu, que é o personagem da nossa lição de hoje, ele encontra Jesus e ele descobre que o amor de Deus é tão grande, que nada é importante na vida dele. Nem as coisas que ele fazia de errado, porque ele não era um homem que fazia as coisas corretas, né? Ele era um homem que fazia coisas ruins, agradava o coração de Deus. As coisas erradas que ele fazia desagradavam muito o coração de Deus. São coisas que nós não devemos fazer. Mas ele passava por preconceito porque era um anãozinho, era uma pessoa pequena, um homem de estatura pequena. Mas além de tudo, ele era um homem mal visto pelas coisas ruins que ele fazia. Então as pessoas olhavam para ele e diziam assim: além de pequeno ainda é malvado, ladrão, errado. Olha que feio, quantas coisas as pessoas falavam dele, não é mesmo? Julgavam ele, né? Então Zaqueu um dia encontrou Jesus e o nosso versículo vem falar exatamente sobre isso. Ele diz o seguinte: pois todos são um em Cristo Jesus, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, brancos, negros, ricos, pobres, altos, anõezinhos, deficientes,
com braço, sem braço, não importa que tipo de pessoa você é, todos são um em Cristo Jesus. Onde está o nosso versículo? Está no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28b. É o finalzinho do versículo, tá bom? Todos, pois todos, de novo, pois todos são um em Cristo Jesus. Vamos repetir? Gálatas 3, 28 diz: pois todos são um em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Agora nós vamos ouvir um louvor e depois nós vamos ouvir a nossa história com a Procariane. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então olhou e disse: Zaqueu, desça depressa, pois da sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. Então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. Com alegria Jesus recebeu. É isso aí, Zaqueu. Olá, crianças, tudo bom? A nossa história de hoje é sobre Zaqueu e está no livro de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Zaqueu era um homem muito rico que morava na cidade de Jericó. Ele era cobrador de impostos. Isso quer dizer que ele cobrava um dinheiro das pessoas e entregava ao rei. Mas Zaqueu fazia uma coisa muito errada. Ele cobrava um valor a mais e ficava com metade do dinheiro para ele. Então, vou dar um exemplo. Se ele tinha que cobrar uma moedinha, ele cobrava duas e ficava com uma para ele. Então, ele roubava, ele enganava as pessoas. E todo mundo sabia disso. Então, as pessoas não gostavam dele. Ele não tinha muitos amigos, as pessoas ali, não gostavam, consideravam ele um traidor, porque achavam que ele estava enganando o povo. E ele estava mesmo, né? Ele estava roubando ali uma parte para ele. Mas aconteceu que Jesus estava ali em Jericó. E Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava ali e ele também queria conhecer Jesus, queria conhecer quem era esse homem que as pessoas falavam, que fazia tantos milagres, né? E assim Zaqueu se juntou ali na multidão para ver Jesus passar. Então imagina, Jesus ia andando e a multidão toda atrás, do lado, cercando ali, rodeando Jesus. E Zaqueu, ele era um homem baixinho, então ele não conseguia ver
acima da multidão, não conseguia. Então eu imagino que ele olhava para um lado, não conseguia ver, dava um pulinho para tentar alcançar e não conseguia ver. Ele era muito pequeno. E aí que ele teve uma ideia, ele viu uma árvore e ele subiu rapidinho na árvore para ver Jesus passar. Então ele queria tanto ver Jesus que ele, quando viu a árvore, já teve essa ideia rapidinha, porque ele queria muito conhecer Jesus. Então, quando Jesus passou e viu Zaqueu na árvore, olhou para ele e falou: Zaqueu, desce, que hoje eu vou descansar na sua casa. Rapidamente Zaqueu desceu da árvore e ele ficou muito feliz, porque Jesus tinha olhado para ele e tinha escolhido descansar na casa dele. Mas os judeus que estavam ali em volta, as pessoas que estavam ali na multidão, não gostaram muito não dessa atitude. Achavam que não estava certo Jesus escolher justo a casa de Zaqueu, que roubava as pessoas, que enganava. Mas Jesus conhecia a história de Zaqueu. Ele sabia que as pessoas não gostavam dele, mas mesmo assim ele foi muito bondoso com Zaqueu e escolheu descansar na casa dele. Zaqueu, quando ele tinha um coração bondoso, ele já estava arrependido. E então ele disse para Jesus, aqui no capítulo 8, está escrito assim: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Nesse versículo da Bíblia, a gente pode ver que ele estava arrependido de ter feito as coisas erradas, e ele prometeu ao Senhor que ele ia dividir o que ele tinha com as pessoas pobres, e se ele tinha roubado, ele ia devolver 4 vezes mais. Então Jesus falou para ele assim: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Jesus conhecia a história de Zaqueu, sabia que ele fazia uma coisa errada, mas Jesus foi bondoso com ele. Jesus demonstrou amor e Zaqueu se arrependeu. Quando ele viu o amor de Deus, o amor de Jesus com ele, ele ficou tão feliz que na mesma hora o coração dele se arrependeu das coisas erradas. Então, mesmo quando a gente faz alguma coisa errada, Jesus, ele nos aceita, ele nos perdoa. E mesmo quando as pessoas falam, como as pessoas falavam mal de Zaqueu, Jesus não se importou com isso. Jesus olhou o coração dele. Jesus olhou o coração de Zaqueu e viu que ele era uma pessoa bondosa. Agora nós vamos assistir um videozinho, um filmezinho que mostra um pouquinho dessa história de Zaqueu também, tá bom? E depois a Pronéia vai fazer uma oração final. Um beijo. Você já foi assistir um desfile ou jogo e não conseguiu ver o que estava acontecendo? Talvez seu pai tenha colocado você sobre os ombros. Se isso já aconteceu, você pode imaginar como Zaqueu se sentiu ao encontrar-se atrás de uma multidão. Zaqueu morava em Jericó. Ele tinha uma das maiores casas da cidade. Ele era muito rico. Mas ninguém gostava dele, porque ele enganava as pessoas e ficava com o dinheiro delas. Todos sabiam disso, mas ninguém podia fazer nada. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos para os romanos, e os romanos não se importavam com o que ele fazia, desde que eles lhe dessem o devido dinheiro do imposto. Por isso, Zaqueu dizia às pessoas que os impostos tinham aumentado. Ele cobrava mais do que era devido para que pudesse guardar um pouco para si. Certo dia, Zaqueu ouviu dizer que Jesus estava indo a Jericó. Ele já tinha ouvido muito sobre Jesus. Soube que ele curava doentes, paralíticos e cegos. Algumas pessoas até diziam que ele ressuscitava outros. Todas essas coisas faziam de Jesus alguém especial e faziam com que Zaqueu quisesse conhecê-lo. Ele tinha ouvido falar sobre o publicano Mateus e como ele tinha deixado tudo para ser um seguidor fiel de Jesus. As pessoas comentavam isso por toda a parte e Zaqueu ficou pensando: essa era a conversa do povo da cidade? Jesus estava indo para Jericó. Zaqueu decidiu que veria o mestre, ainda que fosse de relance. Fechou seu escritório e foi para a rua. A rua estava lotada de gente. Ele tentou pular para olhar por cima das cabeças, mas não conseguia ver nada. Ele era muito baixinho e ninguém o deixava passar. Mas ele estava determinado. Não ia desistir.
Zaqueu olhou e viu uma grande árvore ali perto. Subir em árvores não era coisa de homens adultos, mas ele não via outra saída para ver Jesus. Por isso, subiu na árvore, sentou num galho grande de onde podia ver a rua. Jesus estava caminhando em sua direção. Quando Jesus chegou perto da árvore, ele parou e olhou para cima. Viu Zaqueu e sorriu. E todos olharam para cima e viram Zaqueu também. Zaqueu, desce depressa daí. Quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu não podia acreditar no que estava ouvindo. Jesus iria à casa dele? Ele desceu rapidamente da árvore e conduziu Jesus até sua casa. A multidão abriu caminho, mas começou a resmungar. Como Jesus pode ser hóspede de um pecador? Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus olhou para Zaqueu, olhou para o povo que o criticava e disse: Hoje houve salvação nesta casa. É por isso que o Filho do Homem veio, para buscar e salvar o perdido. Antes de Zaqueu ver Jesus, ele já demonstrava estar arrependido de enganar o povo. Depois que viu Jesus pessoalmente, confessou isso diante de todos. Mostrou que o fato de amar a Jesus o ajudou a corrigir seus erros. Jesus também pode ajudar você. Gostaram da história? Muito bem, linda, né? Linda história. Nós aprendemos muito com essa história. Nós aprendemos que quando encontramos Jesus e abrimos o nosso coração, abrimos a porta da nossa casa para Ele, Ele transforma a nossa vida. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Quando ele subiu naquela árvore e Jesus disse para ele: Zaqueu, desça, que hoje eu vou jantar na sua casa. Jesus estava dizendo para ele: eu te amo, não importa o que você tem feito, eu te amo, você é meu filho. Por mais que as pessoas estivessem reclamando, Jesus estava dizendo para Zaqueu o quanto ele era importante, né? E o quanto nós somos importantes para Deus. Nós somos muito importantes para Jesus e Ele nos ama. Por isso, Ele entregou a sua vida na cruz pelos nossos pecados. Assim como naquele dia, Ele entrou na casa de Zaqueu e houve salvação naquela vida, também quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, a salvação está conosco. Amém? Muito bem. Então vamos orar agradecendo a Deus por este ensinamento e pedindo a Ele principalmente para que Ele nos transforme, que Ele transforme o nosso coração em um coração bom, como Ele fez com Zaqueu. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nós te agradecemos por esta lição, por esta história. Nós te agradecemos porque o Senhor um dia salvou aquele homem que não era bom, mas que aprendeu, Senhor, contigo a devolver aos outros tudo o que ele tinha tirado. Nós queremos te pedir, Deus, nos faça pessoas boas. Não deixe que a gente tome nada de ninguém, que sejamos honestos, mas acima de tudo, que o Senhor possa entrar no nosso coração e nos trazer a salvação a cada dia. Que o Senhor nos mostre cada pecado pelo qual nós estamos fazendo e que o Senhor possa transformar a nossa vida, como o Senhor transformou a vida de Zaqueu. Nós te agradecemos por esta lição, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada, eu pedi para vocês fazerem algo, lembra? Para a gente estar orando durante a semana por alguém e fazer uma lista das pessoas para quem estávamos orando. Então hoje eu quero que vocês mostrem a lista, tá bom? Fala para a mamãe colocar lá uma fotinho da sua lista que você orou, se você fez algum desenho pela pessoa. E vamos continuar orando, tá bom? Vamos continuar mais uma semana orando pela nossa igreja, pelos nossos pastores, tá bom? Pela nossa comunidade, mas acima de tudo, orando pelo nosso país, para que as pessoas que, assim como Zaqueu,
tem tomado o que não é dele, roubado de outras pessoas, ela possa devolver. Então, o compromisso da nossa semana é essa: orar para que as pessoas más que existem, que estão governando o nosso país, devolvam o que pertence ao povo. Porque o povo brasileiro está sendo roubado. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso, não é mesmo? E nós, mesmo vocês em casa, crianças, sempre lembrar o papai e a mamãe: papai, mamãe, vamos orar pelo nosso país? Vamos orar pelo mundo, tá bom? Muito bem, boa semana, que Deus abençoe a todos.